Olá, sou a doutora Elisete Capri e hoje vim dar uma dica para vocês sobre um problema que assola bastante a população e pode assolar desde criança, jovem, adolescente, meia-idade até as pessoas mais idosas, que é o diabetes. Então nós temos dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é quando ocorre uma falência da produção de insulina pelas células betas do pâncreas e normalmente os pacientes acabam sendo insulino dependentes, precisam tomar insulina. E nós temos o diabetes tipo 2, que é uma resistência à insulina, ou seja, a quantidade de insulina que você produz não é compatível com a necessidade que você tem diária. E quais são os cuidados de saúde e bem-estar que você pode adicionar ao seu tratamento convencional? Primeira coisa, nós temos que pensar que as pessoas que têm esse problema de saúde geneticamente nasceram com pâncreas geneticamente mais frágil. Como que eu faço para economizar meu pâncreas, já que o meu pâncreas é mais frágil? Como que eu faço para me alimentar sem precisar usar meu pâncreas? Porque aí, com um pouco de pâncreas que eu tiver, no caso do diabetes tipo 2, eu consigo dar conta do recado sem a necessidade dos hipoglicemiantes orais. E no caso do diabetes tipo 1, eu consigo me manter com o melhor nível de saúde, com menos necessidade de insulina diária possível. Então, é a ordem em que você se alimenta. Quando nós ingerimos primeiro o carboidrato ele tem uma digestão rápida. Ele começa a ser metabolizado pela boca, na boca, pela amilasopitialina salivar, que é a enzima que está na saliva. Então já começa a quebrar ele em pedacinhos pequenininhos e quando ele cai no tubo digestório e é o primeiro a chegar no nosso duodeno, no nosso intestino, ele cai rapidamente na corrente sanguínea e 20 minutos depois que você comeu o seu carboidrato, ele já fez um pico e já está todo na corrente sanguínea. Todas as vezes que a gente tem um pico de carboidrato na corrente sanguínea, necessariamente nosso corpo não consegue metabolizá-lo sozinho. Então, o que tem que fazer? Estimular o pâncreas, ao pâncreas produzir insulina, para a insulina ir lá, pegar esse carboidrato que está na corrente sanguínea e conseguir metabolizar parte vai jogar como gordura. E o paciente evolui com o quê? Com uma hipoglicemia pós-prandial, aquela sensação de sono depois que come e depois de 20 minutos já está com fome de novo, porque começou a refeição pelo carboidrato. Quando a gente começa a refeição pela proteína, a proteína ela tem um efeito tampão. Percebe se quando você vai para uma churrascaria, você não fica mais saciado por mais tempo? Então, se você começar, tem o seu prato ali, ó, batata, feijão, carne. Se você começar a se alimentar pela proteína, pela carne, pelo ovo, pelo frango, os primeiros pedacinhos que você for colocar foi proteína, você vai forrar o seu estômago com a proteína tem esse efeito tampão, ela vai fazer com que o carboidrato que você vai ingerir depois, ele demore pelo menos 1 hora para ser metabolizado. E aí, aquela mesma quantidade de calorias, em vez de ser jogada no sangue em 20 minutos, ela vai lentamente sendo metabolizada e caindo na circulação em 1 a 2 horas. O que isso acontece? Faz com que o seu corpo não precise estimular o pâncreas, não precise liberar insulina. Quais são as células do corpo que podem metabolizar o carboidrato sem a ajuda da insulina? As células musculares e as células cerebrais. Então, o carboidrato vai para o cérebro e para o músculo, você vai ficar saciado por 2 horas, você não vai fazer pico de glicose, de carboidrato. O pico ele causa um processo no nosso corpo chamado glicação, que é a caramelização da célula. A célula vira como a jujuba e é uma dos jeitos de se envelhecer mais precocemente. Então, quando você come a proteína e depois o carboidrato, você não faz glicação, você fica saciado por mais tempo e a metabolização do alimento é mais eficaz. Então, fica a dica para vocês. Comece a se alimentar primeiro pela proteína e depois o carboidrato.
Segunda dica, existem pessoas que elas não são intolerantes somente aos doces. Se liga muito diabetes à ingesta de doces. Existem pessoas que elas são intolerantes a outros tipos de carboidratos. O que são carboidratos? Os grãos, amido, o arroz, o feijão, o milho, a soja, o trigo. Então são fontes de carboidrato. Então tem pacientes que eles são diabéticos por conta dos grãos. Então você pode, se você que não está conseguindo controlar o seu diabetes, faz um test drive, fica uma semana, 15 dias evitando esses grãos, esses alimentos que também são fontes de carboidrato, para ver se você consegue regularizar a sua glicemia. Se em 15 dias sua glicemia ficar regulada, significa que você é incompatível aos grãos. Existe um outro grupo de pacientes que são incompatíveis, o pâncreas é incompatível à celulose. Então são pacientes que não podem ter contato com o que a gente chama de lectina. Onde que tem lectina? Casca de fruta, casca de grãos, verduras cruas e bagaços. Essas substâncias, que é a goma que fica nesses alimentos, elas em alguns pacientes que são geneticamente incompatíveis à lectina, funcionam como disruptor endócrino. O que é isso? É como se fosse um chiclete no buraco da fechadura. Isso entope os receptores de insulina nas células beta do pâncreas e faz com que o pâncreas não consiga ler o carboidrato e fazer a emissão da insulina. Então vira um diabetes secundário. Então você pode ser intolerante à lectina. O que você pode fazer? Durante 15 dias, que você que não está conseguindo controlar a sua glicemia, mesmo com os métodos convencionais, faça um test drive, experimente 15 dias sem comer casca de fruta, casca de grão, verdura crua, coe tudo. Se você for intolerante à lectina, em 15 dias você vai ter a normalização da sua glicemia. Essa é a dica, adaptar o nosso corpo às necessidades e fazer com que os nossos níveis de saúde estejam de acordo com o nosso hábito de vida. Fica a dica para vocês.